Então fala nação, beleza? Chega mais aqui para mais um vídeo porque o Flamengo venceu o Palmeiras por 3-2 no duelo mais importante do Campeonato Brasileiro até agora. O jogo aconteceu no Maracanã, o Flamengo venceu, jogando muito bem contra o Palmeiras. E agora a gente vai ver a mídia palmeirense reagindo a essa partida, que foi que eles falaram após o Flamengo vencer e igualar o Palmeiras. Não tá em primeiro ainda, mas tá igual, né? Tá igual a quantidade de pontos. O Flamengo só perde porque tem uma vitória a menos. Então agora o Flamengo vai ficar na cola do Palmeiras. Qualquer vacilo, o Flamengo assume a liderança do Campeonato Brasileiro. Então vamos ver a reação dos palmeirenses que ficaram revoltados com a derrota do Palmeiras. Vamos ver. Dizer pra vocês que esse jogo é fácil. É um jogo fácil? Não é. A gente sabe de toda a dificuldade, né? A gente sabe do quanto ambas as torcidas se organizaram, se uniram para fazer esse jogo. A gente sabe de tudo que está acontecendo nos bastidores do futebol. Então eu sei que esse não é um jogo fácil. Eu sei que essa não é uma partida fácil. Só que hoje o Palmeiras teve elementos que foram cruciais para essa derrota. E quando eu vim aqui e conversei com vocês a respeito da virada que o Palmeiras fez sobre o São Paulo, lembra que a gente falou? O que eu falei pra vocês? Gente, tudo bem que teve arbitragem, mas não justifica o São Paulo ter levado 3 gols assim, ter feito um segundo tempo daquele jeito. Então eu tenho que manter a minha coerência aqui. Eu não tô aqui nesse momento para falar de arbitragem. Porque eu tenho que ter a coerência que eu sempre sigo. Eu não posso pegar a arbitragem? Tá, vamos lá, vamos usar de muleta. Porque nós tivemos pontos cruciais dentro dessa partida que fez com que o Palmeiras não saísse hoje pelo menos com um empate. Na verdade, para ser muito sincero com vocês, esse último gol que o Palmeiras fez eu nem comemorei. Porque eu já vi ali que o resultado ele já estava... O resultado já estava pronto, já estava delimitado. Eu não tinha mais como fazer nada naquele momento. Por mais que ele desse 1 minuto adicional, não tinha. Era difícil. Então eu nem comemorei esse último gol final. Eu não vou aqui falar e colocar as coisas na acusa de arbitragem. A arbitragem é horrorosa. É horrorosa e eu falei pra vocês quando ele foi escolhido. Na verdade, antes de escolherem ele, eu já falei que ele era péssimo, que ele era um péssimo árbitro. Então fica aqui a mensagem geral de que ele é um péssimo árbitro. E eu continuo reforçando isso, tá? Mas eu quero falar agora dos aspectos de jogo, eu quero falar agora dos aspectos de futebol, que é isso que eu faço quando, às vezes, um lance beneficia o Palmeiras. Não é essa justificativa que eu utilizo, então agora eu não vou ficar chorando a arbitragem. Eu vou ser coerente aqui. Primeiro ponto. Defensivamente, uma partida muito ruim do Fux. Muito ruim do Fux. Uma partida muito ruim. E assim, praticamente 99,9% dos palmeirenses pediram isso. Então disso não tem como a gente reclamar. A gente pediu isso. O Abel foi lá e colocou e a gente elogiou. Então, isso daí está na nossa responsabilidade também como torcedor. A gente também tem que saber assumir isso. Tá a partida horrorosa dele. Agora, uma coisa que eu não entendo, eu acho louvável o Abel ele querer dominar as linhas e querer jogar com as linhas acima contra o Flamengo dentro de um Maracanã. Eu acho isso louvável. Só que como que em uma saída de bola nossa, você coloca a linha da nossa zaga tão alta assim? E outro detalhe, os zagueiros abertos, cada um para um lado, deixando 2 marcadores do Flamengo no meio. Galera, isso aconteceu várias e várias vezes. E 2 vezes que isso aconteceu foram 2 gols do Flamengo. Não tem como a gente chegar no Maracanã e a gente achar que a gente vai colocar a linha no talo com a saída de bola no nosso campo. Linha no talo você tem que colocar para pressionar a saída de bola da equipe adversária.
E não colocar no momento da nossa saída de bola. Ainda mais quando você tem um goleiro tão ruim de fundamento. Porque, assim, é outra responsabilidade nossa também. O Carlos Miguel é horroroso de fundamento. Ele tem muito que melhorar, ele tem muito que evoluir. E eu sei que foi a gente que pediu ele. Não precisa me cornetar, não. Eu tô ligado disso. E isso também é responsabilidade nossa. Agora, a abordagem tática da partida, aí não é responsabilidade nossa e nem responsabilidade em si dos jogadores. É uma responsabilidade técnica. Responsabilidade técnica. O Bruno Fux toda hora perdia na corrida. O Pedro tava deitando e rolando. O Pedro, que não é um jogador rápido, hein? Nós estamos falando de um jogador que tem muita habilidade, faz um pivô, vocês viram aí, de forma extremamente bem. E, meu, ele no final do jogo, cansado, com um punhado de cãibra na perna toda hora, até com a perna reta de tanta cãibra que ele tava sentindo, cara, ele jogou a nossa zaga pro lado e quase ainda provoca mais uma situação de gol pro Flamengo. No segundo tempo, galera, o Flamengo... Por que eu não comemorei o segundo gol do Palmeiras? Porque no segundo tempo, o Flamengo desistiu da partida. Literalmente, eles só ficaram defendendo. Porque eles têm uma Libertadores contra uma equipe complicada, que é o Racing. E o primeiro jogo é no Maracanã, agora já no meio da semana. Então o Felipe Luiz começou a oxigenar o elenco muito cedo. Porque a gente deixou eles numa posição tão confortável na partida, tão confortável na partida. Ah, Neto, mas teve arbitragem. Galera, eu sei que teve arbitragem, mas não justifica. Levar 3 gols não justifica. Ah, mas um foi de pênalti. Sim, mas foi um pênalti porque o Pedro já estava dentro da área e ali ele ia fazer gol mesmo. Porque o Carlos Miguel, ele é incapaz de sair debaixo da trave. E aquele lançamento do Flamengo que ele saiu catando borboleta? Pô... Um goleiro, ele tem que ter a capacidade da projeção do ângulo da bola. É uma questão física. Só que o goleiro tem isso intuitivamente já na sua carreira. Simplesmente, mano, ele saiu ali pegando uma borboleta meio desajeitado. Uma altura que você acaba não utilizando pra nada, porque ele perdeu a altura saindo daquele jeito. Se ele sair daquele jeito, ele perde a altura. Ele não tem que sair de forma diagonal, com aquele tipo de projeção daquele jeito. O goleiro tem que sair vertical, projetando aonde a bola vai chegar. E não tentar pegar ela no meio da trajetória, que é o ponto mais alto. É o ponto mais alto, uma bola que sai num efeito ali 30, 45 graus, ela atinge ali, né, o ponto mais alto. E é no ponto mais alto que ele tentou pegar ela. Gente, não tem como. Ele tem que dar uma andada pra trás pra pegar ela no final. Ainda mais sabendo que ele é tão alto daquele jeito. Se ele não pega, nenhum zagueiro vai cabecear naquela altura. Nenhum zagueiro, nenhum centroavante. Então são erros de fundamento que o Palmeiras teve hoje, erros de fundamento individual, erros de fundamento coletivo, erros de fundamento tático, sistêmico, técnico, que só não se tornou uma goleada maior porque no segundo tempo o Flamengo esqueceu do jogo. O Flamengo sentou em cima do resultado e falou assim, vamos ficar aqui porque a gente tem Libertadores no meio da semana. E o Palmeiras fazia mudança e não conseguia fazer o jogo fluir de forma diferente. Porque era sempre a mesma coisa. E na minha opinião, a equipe do Palmeiras ela foi enfraquecendo no final do jogo. Sendo muito sincero. Bruno Rodrigues fez gol e ficou no banco. Aí você tirou jogadores ali que estavam fazendo uma partida até interessante. Felipe Anderson, Andrés Pereira. E eu não acho também que o Palmeiras entrou no segundo tempo com um afinco tão grande para conseguir gol. Eu vi isso em alguns jogadores só. Eu não vi isso no time coletivamente falando. O time estava com medo. O time estava com medo de levar mais gols. O segundo tempo, o Palmeiras voltou numa postura... que eles queriam uma postura reativa, mas não tinha como ter. Porque o Flamengo recolheu suas linhas. O Flamengo utilizou a sua estratégia do descanso. Saíram com a vitória, bateram no adversário importante, voltaram para a disputa do título do Campeonato Brasileiro. E agora descansou principais jogadores por meio da semana que tem a Libertadores. Os caras foram inteligentes. E aí não tem o que a gente falar. Ah, mas a arbitragem... Não tô nem aí com a arbitragem, gente. Teve fundamentos ali que a equipe do Palmeiras errou. Fundamentos individuais, fundamentos técnicos, fundamentos coletivos. Goleiro com... A saída de bola do Carlos Miguel é horrorosa. Eu não sabia que era tão horrorosa assim.
A saída de bola, e quando eu falo também, é quando ele fica frente a frente, no terceiro gol do Flamengo. Cara, se fosse o Everton, uma hora dessa o Everton ia estar na canela do jogador do Flamengo pra pegar aquela bola. O Carlos Miguel ficou lá atrás. Pô, ele ficou na melhor posição que tem. Ele ficou na melhor posição com a Arrascaeta, com o Pedro. Ó, fica paradinho aí mesmo, que a gente só vai um pouquinho pra frente e vamos chutar pra fazer o gol. Atleta desse nível, pessoal, com esse nível técnico, com esse nível que eles têm, cara, eles não erram aquele tipo de lance. O goleiro, ele tem que crescer pra cima. Na hora que o cara virar pra sair de frente, o goleiro já tem que estar lá assim, ó, no susto. Pô, Neto, mas aí vai sair da área. Mas é isso. Não tem mais jogador nenhum ali. E tem que entender, tem que saber fazer a leitura da jogada. E o Everton sabe fazer essa leitura bem. Isso a gente não pode negar, né? Vocês podem ter certeza agora que o Carlos Miguel vai pro banco e quando precisar de um reserva vai entrar o Lomba. O Carlos Miguel agora, cara, vai tomar muito banco. E com razão, porque precisa melhorar em muita coisa. Sabe, é fundamento que o Carlos Miguel precisa melhorar. Ah, tem altura, é jovem e tal, mas não tem fundamento. Precisa de fundamento. Vai precisar voltar pra escolinha, vai precisar... Não tem fundamento. É isso. É isso. É. A arbitragem foi horrorosa. Horrorosa, horrorosa, horrorosa. Mas eu não vou colocar na conta da arbitragem, não. É. Segundo tempo, o Palmeiras não foi objetivo o suficiente. No final ali fez um gol com o Gomes, né? O Gomes realmente, cara, o Gomes deu sangue pela partida, mas infelizmente teve alguns jogadores ali que não estavam nessa mesma rotação. Se todo jogador tivesse na rotação e na competitividade do Gomes, pô, seria 10. Eu tenho certeza que o resultado seria até outro, mas não estava. E a real é que no segundo tempo fizemos o gol muito em virtude também do Flamengo ter parado de jogar. E aí, no 1 minuto que sobrou, quase que o Flamengo ainda cria outra chance, né, de fazer o quarto gol. Porque tava fácil pra eles o jogo. A real é essa. Talvez vai ter outras pessoas que vão querer falar de arbitragem, que vão querer colocar outras coisas na frente. Vão querer colocar uma nuvem na frente. Mas a realidade é essa. O Palmeiras errou em vários tipos de fundamentos. Desde o sistema defensivo até meio campo. Tá? É isso. É isso. Eu não vou ficar falando de arbitragem, não. Pois é, galera. Esse foi o vídeo aí, né? Vocês viram a mídia palmeirense revoltada, né, galera? Porque eles achavam que o Palmeiras, no mínimo, poderia empatar. Eu também achava que seria um jogo diferente pro Flamengo, de fato. Seria um jogo difícil pro Flamengo, seria mesmo, porque o Palmeiras é um adversário muito complicado de se enfrentar, de se vencer, então nem se fala, né? Mas o Flamengo surpreendeu. O Palmeiras... talvez achou que seria mais fácil, não sei. Teve a sua estratégia ali bem mostrada, né? Ficou bem evidente ali que eles queriam fazer, mas o Flamengo soube lidar com tudo isso, soube aproveitar. E cara, como o Pedro é diferente, né? Tava me perguntando aqui como um cara como o Pedro comeu banco, né? Um tempo. A gente sabe que o Felipe Luiz tem preferência por alguns estilos, mas um cara como o Pedro você não pode deixar no banco, cara. Ele não pode deixar no banco. Eu acho que a qualidade que ele tem, você não vai encontrar aqui no futebol brasileiro. Você não vai encontrar, entendeu? Tem que ser um cara muito refinado. O refino que ele tem é algo surreal, é diferente. E nesses jogos você vê a diferença que um cara como ele faz. Ele deitou em cima do Palmeiras. Deitou, de fato. O jogo foi do Pedro. Foi do Pedro. Ele conseguiu fazer isso. Então, não tem como, né, a gente não ficar contente com essa vitória do Flamengo. E o Palmeiras com certeza agora vai precisar mudar muita coisa, né? O Palmeiras vai ter um choque aí, de fato, abala a confiança e muita coisa. Mas é isso aí, esse foi o vídeo. Agradecemos a vocês. Comentem o que foi que vocês acharam aí dos palmeirenses. Até o próximo vídeo. Fui.